pegando o filme mais especificamente, eu acho que um ponto que é bem significativo na obra é o filme começar com a festa de Iemanjá e terminar com a festa de Iemanjá no Rio Vermelho, né? Que isso mostra muito que ela conseguiu captar a essência de Jorge Amado, que foi buscar na sua obra, se pegarmos a vasta obra de Jorge Amado, ele se tornou famoso, né, enquanto escritor, porque ele teve um cuidado grande de retratar em seus romances os tipos comuns. Né? Na estudo da literatura, na época do modernismo, a gente poderia estabelecer que Jorge Amado ele faz uma releitura do Brasil, tal qual foi feito no romantismo, e é possível até defender uma ideia de que ele faz no romance o que é na verdade o Brasil. Então Jorge Amado, né, o tal Brasil qual romance, fala da Bahia em seus romances, José Lins do Rego em Pernambuco, Raquel de Queiroz no Ceará, e você vai ver uma gama de autores da mesma época que vão retratar seus estados e a sua terra, imortalizando essas formas típicas, né, esse caldeirão cultural brasileiro na obra. E aí Cecília consegue adaptar muito bem isso para o cinema e mostra esses dois momentos, né? Porque o que é a festa de Largo em Salvador? É um momento de profusão onde você tem do rico ao pobre, todas as pessoas reunidas em um bem comum. Como a colega bem coloca, ele tem esse cuidado de retratar as religiões não ortodoxas, não hegemônicas nos seus romances. E o filme traz isso, né? A presença de Manhaninha, a festa de Iemanjá e até do próprio padre José Pedro, demonstra qual era a relação de Jorge Amado, e consequentemente a gente percebe isso no filme, com a igreja, né? Ou com as religiões de um modo geral. Porque aí ele vai pegar esses tipos comuns e imortalizar esses tipos. Né? Aquilo que teria sido para um outro autor ou para um outro filme, como algum personagem de segundo plano, esse personagem passa a um primeiro plano, passa a ser o protagonista da história. E a gente poderia até em alguns momentos dizer, a exemplo de Pedro Bala, que ele seria o anti-herói, né? Ele representa a força daquele grupo. E aí nós vamos percorrer, na verdade, os tipos que estão lá apresentados, né, como os Capitães da Areia, né? Talvez, e por que Capitães da Areia? Talvez em função de viverem ali naquele trapiche, naquele areal, né? Que aí vai demonstrar mais uma vez um aspecto sociocultural grande da infância e da pobreza baiana, que vai ser renegada sempre para a periferia, né? E esse lado social, eu acho que primeiro ele começa com uma questão da época de saúde pública, né? Como falamos aqui, o romance é de 37, no momento em que a Bahia passava por uma crise grande de varíola, que aí depois, no próprio romance, em algumas pessoas chamam a varíola de bexiga, né? E vai demonstrar como a saúde pública era precária naquela época. E os menores abandonados, eles são frutos de famílias que foram destruídas em função de uma saúde que não era bem distribuída, né? Assim como ainda é hoje. E aí você tem, por exemplo, a presença de Dora no trapiche, no bando dos Capitães da Areia, em função de mais uma vez a família ter sido desfeita por conta da doença. Tá? Então, primeiro começa uma infância sem assistência, mas essa infância sem assistência é decorrência de uma má distribuição de renda, de uma saúde pública que não é efetiva. Hoje, se fizermos uma comparação, nós vamos pensar o quê? Quem é que tem uma saúde assistida? Quem tem o seu plano de saúde. E ainda assim corre o risco de não ter o médico no tempo que necessita. Então imagine na década de 30, né, em 37, a Bahia retratada na obra, no romance e consequentemente a adaptação para o filme dessa saúde pública e consequentemente da infância. Então, já que eu falei de Dora, eu acho que Dora assume um papel importante. A presença de Dora ela pode ser lida de duas formas, né? No primeiro momento, a presença de Dora desperta nos Capitães da Areia o desejo da mulher. Então, Dora ali é o feminino,
né? Uma vez que o bando é marcadamente formado por meninos, mas no momento em que ela ganha a confiança do bando, Dora passa também a assumir o papel de mãe. Então ela é ora mulher, ora mãe, desejada e amada, né? Essa relação. E aí você percebe num momento específico no filme, quando o Sem Pernas, ele diz que está com a coceira, pede para ela olhar o que é que tem, ele se abaixa e ela fala assim: deixe de coisa, deite sua cabeça em meu colo. Né? Naquele momento eu entendo, claro que aí é uma leitura particular, a presença de Dora ali, não mais como desejo da mulher para Sem Pernas e para os outros, mas Dora enquanto a mãe que foi perdida por todos eles. E aí eu diria que Dora permanece ainda mulher para dois, que é Pedro Bala, por quem ela se apaixona, e por Professor, que mantém uma relação de um amor platônico, né? Então forma meio que um triângulo amoroso entre os três, mas o desejo dela é para com Pedro Bala. Um outro ponto que eu consigo perceber na adaptação é, em alguns momentos, pares de oposição, né? A exemplo de Pirulito e de Sem Pernas. Enquanto Pirulito é o menino fervoroso, crente, que acredita, que reza, que pede proteção, tanto aos santos católicos quanto aos santos do candomblé, aos orixás, o Sem Pernas é altamente descrente. Né? Tem uma cena que Sem Pernas está fazendo uma oração, acendendo uma vela, e Pirulito acendendo a vela e fazendo oração, e Sem Pernas passa e dá dedo para a imagem. Né? Então você percebe que o filme vai ter sempre essa relação de antagonismo. Né? Um outro ponto é a ideia de Pedro Bala enquanto chefe que expulsa Ezequiel, né? Porque Ezequiel meio que fere o código de ética dos Capitães da Areia. Existe ali um código bem marcado que você pode roubar para a subsistência do grupo, mas não é permitido que você roube dentro do próprio grupo, porque ali é uma irmandade. E aí nesse ponto eu acho que a obra ela perde um pouco, e isso está muito mais acentuado no romance, que é a questão dos movimentos sociais na década de 30 na Bahia. Né? Passa bem en passant, muito superficialmente, na hora que Querido de Deus fala que o pai de Pedro Bala foi sindicalista. E aí você poderia fazer uma relação dos Capitães da Areia com esse sistema comunal. Né? A divisão é para todos, não é de um, é do grupo. Então, se é do grupo, você não pode usurpar, você não pode tomar a força, a não ser que você tome de quem tem mais e que não divide, e aí por força da violência eu vou dividir. Então o meio que o bando lembra um pouco da ideia de Robin Hood, né? Que é roubar dos ricos para dar para os pobres. E aí nesse sentido eu acho que mais uma vez eu retomo a ideia de Manhaninha e do padre, porque eles representam, tanto o padre quanto Manhaninha, uma visão de religião também comunal. Né? O candomblé, enquanto religião afro-brasileira, ela prima pela participação da comunidade. Né? Existe um lema para o povo de santo que diz: um por si só não se ergue, ou você é coletivo ou nada acontece. E o padre José Pedro, ele é padre, mas ele também vem do movimento sindicalista. Então ele consegue transportar para a fé, ou a forma como ele prega, né, o evangélico enquanto padre cristão, essa forma. Então observe que são os únicos, os dois, né, que aparecem na obra marcadamente como aceitando aquela maneira de ser dos Capitães da Areia. Vejam que não, tem um momento do filme que ele traz sonho, não é isso? Ele traz um pouco de sonho e divide. E aí um dos meninos, se não me engano, Boa Vida, vira assim: padre, o senhor roubou? Ele falou assim: não, eu não roubei, eu apenas peguei das obras e vim dividir. Se o dinheiro para a obra do dízimo é para ajudar os mais pobres, os mais fracos, eu não fiz nada demais. Né? Isso mostra que ele tem uma outra concepção de religião e de religiosidade. Né? Isso aparece bem acentuado no filme e no romance muito mais. Outro detalhe que eu acho significativo, que é no momento que Pedro Bala vai preso, né, e o diretor
do reformatório, vira para ele e diz, gente ruim nasce ruim e morre ruim. Teria sido melhor você ter morrido. Ou você passa por um sistema severo punitivo, e aí vem o nome reformatório, ou você vai continuar com esse traço ruim com o qual você nasceu. Tá? E aí você vai perceber que ainda com essa mesma política da década de 30, algumas instituições que cuidam da infância não assistida no Brasil permanecem com o mesmo ideário. Não mudou, né? Se você pensa a FEBEM e outras instituições, está lá o mesmo ideário do diretor do reformatório. E observe que existe um tempo grande entre a década de 37, quando o romance foi escrito, até hoje. Mudou pouquíssima coisa, né? E aí eu volto tanto na questão social da infância, como da saúde e da mentalidade ou do ideário brasileiro de como é que você vai retratar essa infância. Um outro ponto que eu considero importante na obra é uma fala de Dora para com Pedro Bala, né? Que ele disse: você vai ficar boa e vai se casar no terreiro de Manhaninha. E ela pergunta para ele: e ela pode fazer isso? Então, a obra também demonstra que é possível você sacramentar casamentos ou outras formas de relação, né, de parentesco ou relações sociais ou culturais nas religiões não hegemônicas, né? E aí Jorge Amado é muito feliz. Como a colega coloca, essa relação dele com o candomblé é muito forte porque ele foi um dos obais de Xangô no terreiro do Opoafonjá, em Salvador. Ele assumia um posto. E aí ele, mais do que ninguém, imortalizou e fez com que a religião fosse vista de forma menos preconceituosa. E aí você percebe nessa fala que, saindo das religiões ortodoxas, você consegue enxergar a possibilidade de outras religiões ou de outros sacerdotes pertencentes a outros credos, a outras crenças, de realizarem coisas da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo valor de verdade que um sacerdote cristão. Tá? E por fim, eu acho que um momento que eu considero bem interessante é quando o professor faz meio que uma previsão de futuro do que serão, né, do que vai acontecer com cada um dos capitães da areia, né? Então, ele fala de Boa Vida, que vai ser sambista, vai continuar cantando, né? Fala do outro que vai abrir um grande bar, fala de Volta Seca, que vai ser cangaceiro, porque ele é parente de um cangaceiro. Fala de Gato, que vai para a terra dos Ilhéus com Dalva, né? Porque corria a fama nessa época de que Ilhéus, o sul da Bahia, era o novo Eldorado, então quem ia para lá, na verdade, acabava fazendo fortuna em função da lavoura cacaueira. Então ele vai para lá e ela vai ser dona de um bordel, provavelmente, né? Como ele diz. E ele vai abandonar o bando e vai ser artista no Rio de Janeiro. Então observem que você tem sempre uma ideia de uma mudança, né? O que vai ser dessas pessoas, o que será dessas pessoas no futuro.